No vasto universo, onde bilhões de estrelas desempenham seus papéis, os exoplanetas em suas órbitas emergem como personagens únicos, exibindo uma diversidade deslumbrante que desafia a imaginação humana. Esses mundos pertencem a sistemas planetários distantes. Cada um deles é uma obra de arte cósmica, com sua beleza sendo moldada por forças celestiais e fenômenos extraordinários. A riqueza da diversidade dos exoplanetas extrapola as fronteiras da nossa própria compreensão estética. Seus horizontes apresentam uma gama infinita de cores, paisagens e fenômenos atmosféricos que desafiam a lógica e inspiram o estudo do universo. Em alguns desses exoplanetas, vastos oceanos líquidos podem refletir a luz de suas estrelas hospedeiras, criando mares interplanetários incríveis, que rivalizam com qualquer oceano terrestre. A topografia extraordinária desses mundos alienígenas não conhece limites previsíveis. Cada relevo, cada formação geológica é esculpida pela violência das forças gravitacionais e atmosféricas. E a atmosfera de alguns desses exoplanetas é um espetáculo por si só, tingida por auroras que pintam o céu em tons vibrantes de luz. Tempestades violentas podem esculpir padrões complexos nas nuvens, formando um espetáculo visual que ecoa pela vastidão do espaço interestelar. Em outros lugares, chuvas de cristais exóticos podem cair dos céus, criando um espetáculo de cores vibrantes enquanto despencam em direção ao solo. E hoje viajaremos até alguns desses mundos incríveis, começando por TOI 733b e K218b, dois mundos incríveis, que possivelmente são cobertos por um oceano global, e com um deles possuindo uma molécula em sua atmosfera que pode mudar tudo o que sabemos sobre exoplanetas e sinais de bioassinaturas. Após isso, visitaremos o sistema TRAPPIST-1, um sistema planetário promissor que possui 7 planetas rochosos, cada um com sua característica única, e todos similares à Terra em pelo menos algum aspecto. Também conheceremos GJ1132b, um planeta que teve sua atmosfera arrancada e surpreendentemente deu a volta por cima e formou uma atmosfera secundária, sendo o primeiro exoplaneta detectado a ser capaz de tal feito. E finalizando nossa viagem interplanetária, visitaremos mais 3 mundos extremos, incluindo TRES-4b, o maior planeta já detectado no universo. Nossa viagem a esses mundos distantes começa agora. Na vastidão do universo, nossa busca por vida em exoplanetas é uma jornada repleta de desafios e descobertas inimagináveis. Cada mundo descoberto representa uma oportunidade única de desvendar os mistérios da existência além das fronteiras da Terra. Cada avanço tecnológico, cada telescópio aprimorado, representa um passo em direção à descoberta de mundos distantes, repletos de possibilidades e potenciais além da nossa imaginação. Graças às inovações tecnológicas implantadas nos telescópios de última geração, encontramos alguns planetas raros, com o potencial de suportar a vida. Um desses mundos é TOI 733b, um exoplaneta que orbita uma estrela ligeiramente menor que o Sol em um período surpreendentemente curto, de apenas 4,9 dias. Com o dobro do tamanho da Terra,
esse planeta pode ser inteiramente coberto por um oceano. Isso significa que algo fascinante está acontecendo nesse lugar. Outro potencial mundo oceânico, além de TOI 733bzinho, é K218bzinho, um exoplaneta distante que possivelmente, além de possuir um vasto oceano em sua superfície, também possui uma molécula surpreendente em sua atmosfera, que pode mudar tudo o que sabemos sobre exoplanetas e sinais de bioassinaturas em suas atmosferas. Mas como será que os astrônomos descobriram esses planetas distantes? Que pistas indicam a possibilidade de um oceano em suas superfícies? E por fim, por que a descoberta desses exoplanetas é tão crucial para a astronomia? Desde a primeira detecção de um exoplaneta, na década de 90, a exploração do cosmos tem sido incansável. Encontramos uma variedade impressionante de exoplanetas, que vão desde mundos rochosos, semelhantes à Terra em tamanho, até gigantes gasosos massivos, maiores que Júpiter. No entanto, há uma lacuna perceptível entre essas categorias. Exoplanetas com raios entre 1,5 e 2 vezes o da Terra são surpreendentemente escassos. Segundo o que sabemos sobre o surgimento da vida, seriam justamente esses os planetas ideais para o estabelecimento de seres vivos. Mas por que será que poucos mundos com essas características foram descobertos? Os cientistas têm apresentado várias teorias para explicar essa escassez. Uma possibilidade sugere que muitos Netunos, que são exoplanetas maiores do que as chamadas superterras, mas menores que os gigantes gasosos, estranhamente encolhem gradualmente ao longo do tempo, tornando-se planetas terrestres semelhantes em tamanho à Terra. No entanto, o processo pelo qual esse encolhimento ocorre continua sendo um quebra-cabeça sem solução. É aqui que a descoberta de TOI 733bzinho se torna excepcionalmente valiosa, pois oferece uma oportunidade para desvendar esse mistério. TOI 733bzinho é um exoplaneta que está a cerca de 245 anos-luz da Terra, localizado no nosso hemisfério celestial sul. Ele orbita TOI 733, uma estrela amarela do tipo G que contém quase 96% da massa solar. O planeta foi localizado inicialmente nos dados coletados pelo TESS, o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito. Como o nome sugere, o telescópio usa o famoso método de trânsito para procurar e detectar exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela hospedeira, causa uma pequena queda no brilho da estrela. Ao analisar essas flutuações na luz estelar, é possível detectar a presença de um planeta. A maioria dos exoplanetas encontrados até hoje foram confirmados com o método de trânsito. Esse método também pode revelar alguns parâmetros físicos cruciais do planeta. Por exemplo, ao observar o período em que ocorre a queda na luz estelar, pode-se calcular o período orbital do planeta e, consequentemente, a distância de sua estrela. TOI 733bzinho tem um período orbital de 4,9 dias, o que significa que ele orbita sua estrela bem de perto. Nessa proximidade, os fótons de alta energia da estrela podem ionizar a atmosfera planetária e, eventualmente, dispersá-la. Esse fenômeno é conhecido como fotoevaporação e é uma das possíveis explicações de por que muitos exoplanetas do tamanho de Netuno podem encolher. O raio de TOI 733bzinho foi determinado pela quantidade de luz estelar bloqueada pelo exoplaneta em trânsito, medindo cerca de 1,99 vezes o raio da Terra, o que o coloca na categoria dos exoplanetas raros. O próximo passo foi calcular a massa do planeta. Para isso, os astrônomos usaram o espectrógrafo HARPS. O HARPS, ou HARPS, é um espectrógrafo de alta precisão, instalado no telescópio ESO, que fica no Chile. Ele mede a velocidade radial da estrela para caçar exoplanetas. A análise espectral revela a força da interação gravitacional entre os dois corpos celestes, e também, indiretamente, a massa do planeta. A massa planetária de TOI 733bzinho
foi fixada em 5,72 massas terrestres. Esses dados nos permitem calcular a densidade do planeta, que fica em 3,98 gramas por centímetro cúbico, ligeiramente superior à de Marte e inferior à da Terra. A descoberta preparou o terreno para algumas possibilidades fascinantes sobre a composição do planeta, com base principalmente em sua densidade. Segundo as observações, uma hipótese sugere que o exoplaneta poderia ter no passado uma atmosfera de hidrogênio e hélio, semelhante à de Netuno, mas ao longo do tempo, a fotoevaporação pode tê-la removido. No entanto, o detalhe mais interessante é a possibilidade de uma atmosfera remanescente formada por vapor d'água que seria muito mais resistente à evaporação, o que significaria que o planeta manteve uma quantidade significativa de sua massa atmosférica, resultando em um mundo oceânico. Determinar se TOI 733b possui uma atmosfera secundária ou se é um planeta oceânico ainda é um desafio significativo. Uma análise detalhada da atmosfera do planeta é necessária para uma resposta definitiva. Atualmente, o método mais confiável para tal análise envolve a comparação da luz estelar que passou pela atmosfera e, com base na espectrografia, determinar com mais assertividade os elementos presentes na atmosfera do planeta. Mas TOI 733b não está na lista dos próximos planetas a serem analisados pelo James Webb. Isso porque existem alguns mundos mais promissores na frente. Então, teremos que esperar pela próxima geração de telescópios para descobrir os segredos atmosféricos de TOI 733b. Exoplanetas que possuem raio e massa semelhantes ao TOI 733b poderiam ter as chaves para decifrar os mistérios de por que alguns exoplanetas parecem estar diminuindo de tamanho. Esse exoplaneta em particular é uma excelente oportunidade para tais estudos, representando uma pequena, mas potencialmente vital, peça do quebra-cabeça da ciência planetária. Outra peça importante desse quebra-cabeça pode ser K218b. Esse sim, recentemente foi estudado pelo telescópio espacial James Webb. E assim como o TOI 733b, também pode nos trazer respostas importantes sobre a dinâmica dos exoplanetas. Esse é K218b, um exoplaneta distante e um achado na pesquisa astrobiológica. Isso porque o James Webb descobriu algo incomum em sua atmosfera, algo que pode potencialmente sinalizar a existência de vida. Vapor d'água, metano e até o raro dimetilsulfeto. Essas não são apenas moléculas aleatórias e podem ser os bioindicadores que procuramos, pistas de que a vida, pelo menos microbiana, existe além da Terra. Uma das características mais inovadoras do James Webb é o seu escudo de calor, mas esse não é um guarda-sol comum. É uma genialidade da engenharia do tamanho de uma quadra de tênis, que bloqueia o calor do Sol, da Terra e da Lua. Mas por que será que isso é importante? Porque permite que o telescópio esfrie a temperaturas incrivelmente baixas, aumentando sua sensibilidade aos fracos sinais infravermelhos emitidos por corpos celestes distantes. As observações infravermelhas são cruciais para estudar exoplanetas como o K218b. Ao contrário da luz visível, que pode ser absorvida ou dispersada pela poeira espacial, as ondas infravermelhas podem atravessar esses obstáculos, nos proporcionando imagens mais claras e detalhadas. E foi graças a essas ferramentas do James Webb que se tornou possível o estudo mais aprofundado de K218b, outro promissor exoplaneta localizado na zona habitável de sua estrela. Mas o que será que diferencia esse planeta de outros com órbitas semelhantes? K218b não é apenas mais um planeta rochoso, é o que os cientistas chamam de Hycean. Esses são mundos oceânicos, caracterizados por uma atmosfera rica em hidrogênio e, como o nome sugere, uma superfície coberta por um oceano de água.
Esses planetas representam uma nova fronteira em nossa busca por vida extraterrestre. Eles oferecem condições que podem ser semelhantes às encontradas em torno de fontes hidrotermais na Terra, conhecidas por suportar ecossistemas diversos. Observações recentes feitas pelo James Webb revelaram detalhes intrigantes sobre a atmosfera de K218b, desde vapor d'água até metano, e até possíveis vestígios de dimetil sulfeto. A atmosfera desse mundo distante é um coquetel de elementos e compostos que poderiam sustentar a vida, ou pelo menos a vida em uma forma que ainda não conhecemos. Será que esse mundo aquático, com sua composição atmosférica única, poderia ser a chave para desvendar os mistérios da vida extraterrestre? E o que suas condições singulares podem significar para o futuro da astrobiologia? Quando nos aventuramos no campo da exploração de exoplanetas, um dos aspectos mais importantes e desafiadores é o estudo de atmosferas alienígenas. K218b, com sua excelente localização na zona habitável e composição atmosférica intrigante, oferece uma boa oportunidade de pesquisa. Enquanto a atmosfera da Terra é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e impurezas gasosas, K218b tem uma composição bem diferente. Nesse planeta, a atmosfera é dominada por hidrogênio, com vestígios de vapor d'água, metano e talvez até dimetil sulfeto. Um dos aspectos mais interessantes no estudo da atmosfera de K218b é a possível presença de dimetil sulfeto, ou DMS. Na Terra, esse composto é frequentemente produzido por fitoplânctons marinhos e serve como uma potencial bioassinatura. É um composto que, quando oxidado na atmosfera, pode levar à formação de nuvens. Sua presença na atmosfera de exoplanetas, como K218b, pode ser um ponto de virada na busca por vida extraterrestre. A detecção potencial de DMS em K218b ainda está sendo testada. O espectrógrafo de instrumento de infravermelho médio do telescópio espacial James Webb é sim capaz de detectar essas moléculas complexas, mas a confirmação de sua presença requer uma análise cuidadosa. Como você deve imaginar, estudar a atmosfera de um exoplaneta a mais de 100 anos-luz de distância não é uma tarefa fácil. Como já vimos, envolve uma técnica chamada espectroscopia, que analisa a luz de uma estrela à medida que ela passa pela atmosfera do planeta. Diferentes moléculas absorvem luz de comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital única, que pode ser decifrada para determinar a composição química da atmosfera. As capacidades infravermelhas do James Webb desempenharam um papel importante nessas descobertas. O espectrógrafo de infravermelho médio proporciona uma área estendida de comprimento de onda, o que permite detectar uma variedade de moléculas que anteriormente eram elusivas e poderiam até passar despercebidas. A presença de metano e a ausência de amônia na atmosfera de K218b levaram pesquisadores a especular sobre os tipos de vida que podem existir lá. Na Terra, o metano é frequentemente produzido por processos biológicos, e sua presença em K218b abre a possibilidade de formas de vida que prosperem em um ambiente rico em hidrogênio. Além disso, a composição da atmosfera de K218b sugere a presença de um oceano superficial, o que abre as questões sobre as interações entre a atmosfera e oceano, e como essas dinâmicas podem afetar a habitabilidade geral do planeta. Então, poderia sua atmosfera ser a chave para uma nova compreensão da habitabilidade e da vida além da Terra? Quando pensamos em vida, muitas vezes imaginamos ambientes semelhantes à Terra, mas, na verdade, até mesmo aqui na Terra, a vida existe em ambientes inesperados. Observar organismos que prosperem em ambientes extremos abre novas possibilidades para o estudo da vida além da Terra. Profundamente nos oceanos da Terra,
As fontes hidrotermais expelem água rica em minerais, criando um ambiente desprovido de luz solar, mas repleto de vida. Extremófilos, que são organismos capazes de viver em ambientes extremos, prosperam por lá, desafiando nossa compreensão tradicional do que a vida precisa para se estabelecer. A atmosfera rica em hidrogênio de K218b oferece condições únicas para possíveis formas de vida. Existem alguns micro-organismos aqui na Terra, chamados de metanogênicos, que são capazes de produzir metano em um ambiente livre de oxigênio. Se o metano na atmosfera de K218b é produzido biologicamente, podemos estar diante de um mundo onde extremófilos prosperem. O estudo desses seres vivos amplia as condições em que a vida pode existir. A diversidade da vida aqui na Terra nos obriga a reconsiderar os limites ecológicos de uma possível forma de vida extraterrestre. A potencial existência de um oceano subterrâneo e uma atmosfera rica em hidrogênio torna K218b um alvo atraente para o estudo de extremófilos no ambiente de alguns exoplanetas. Talvez esse mundo distante tenha sua própria versão de vida extrema, completamente adaptada a tais condições. A busca por vida extraterrestre não depende de uma única molécula ou observação. Os cientistas procuram uma combinação de bioassinaturas para criar evidências convincentes da existência de vida. Poderia o dimetilsulfeto ser parte de um quebra-cabeça maior envolvendo outras bioassinaturas, como metano e vapor d'água? O debate provavelmente continuará, até que dados adicionais sejam coletados. À medida que a tecnologia avança, futuras missões com instrumentos ainda mais sensíveis podem fornecer a confirmação necessária para classificar o DMS como uma verdadeira bioassinatura. Os telescópios TESS e James Webb revolucionaram nossa compreensão de exoplanetas, com K218b e TOI 733b. Mas esse é apenas um passo em uma longa jornada de exploração espacial. E é seguindo nessa jornada de exploração que agora visitaremos o incrível sistema TRAPPIST-1. Se eu te dissesse que encontramos um sistema planetário que lembra, em vários aspectos, o nosso sistema solar, você acreditaria? Não só isso, mas orbitando a estrela-mãe desse sistema, existem 7 mundos rochosos, e todos são parecidos pelo menos em algum aspecto com a nossa Terra. Esse é o sistema TRAPPIST-1. O sistema solar é único devido à sua estrutura especial, e o mais importante, condições ideais para o desenvolvimento da vida. Por isso, existem muitos estudos que tentam encontrar planetas potencialmente habitáveis em sistemas estelares semelhantes ao nosso. Não detectamos muitos candidatos que preenchem esses requisitos, mas às vezes os astrônomos são surpreendidos por algumas descobertas. E uma delas foi o sistema TRAPPIST-1. O sistema TRAPPIST-1 foi descoberto recentemente, mais exatamente em 2016, por uma equipe de cientistas. Eles descobriram 3 planetas orbitando uma estrela anã ultrafria conhecida como TRAPPIST-1, a 40 anos-luz de distância da Terra, o que dá cerca de 378 trilhões de quilômetros. Entretanto, no ano seguinte, astrônomos da NASA fizeram uma nova descoberta usando o telescópio espacial Spitzer. Na verdade, existem 7 planetas nesse sistema. No entanto, TRAPPIST-1 não possui gigantes gasosos como Saturno ou Júpiter. Quase todos os seus planetas têm estrutura similar à Terra. Essas descobertas levaram os cientistas a especularem que talvez TRAPPIST-1 possa ter potencial para a existência de vida. Mas será que esses planetas realmente têm o que é preciso para sustentar a vida como conhecemos? A estrela central é uma anã vermelha,
e ela possui 7 planetas que orbitam ao seu redor, com tamanho e massa aproximada ao da Terra. Todos eles têm um nome TRAPPIST-1, mas cada planeta recebe um índice alfabético individual, de TRAPPIST-1b até H. Ao contrário do nosso sistema solar, TRAPPIST-1 possui algumas características distintas muito importantes. Primeiro, todos os planetas desse sistema sempre mostram a mesma face para a estrela central, assim como vemos a Lua, ou seja, estão todos travados pela força de maré. O tempo que eles levam para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo é igual ao tempo que levam para orbitar a estrela, o que significa que um dia nesses planetas é igual a um ano. Esse processo é chamado de bloqueio de maré, causado pela interação gravitacional entre objetos espaciais. Em segundo lugar, todos os planetas estão muito próximos uns aos outros. É provável que a compactação do sistema seja causada por uma migração interna dos planetas, o que também levou à sua ressonância. Por exemplo, a distância entre a estrela e seu planeta mais próximo, TRAPPIST-1b, é de apenas 1,7 milhões de quilômetros. Como referência, a distância média entre o Sol e Mercúrio é de 58 milhões de quilômetros. Isso significa que esses planetas podem ser aquecidos de maneira mais eficaz, devido à proximidade relativa de sua estrela, bem como a gravidade interplanetária, o que permitiria a retenção de água em seus interiores. Mas será que isso significa que todos esses planetas podem ser potencialmente habitáveis? Vamos tentar entender isso. Primeiro vamos dar uma olhada mais de perto na estrela central. TRAPPIST-1a é muito fria e pequena em comparação com o nosso Sol. Sua temperatura de superfície é de apenas 2.290 graus Celsius, enquanto a temperatura do Sol está próxima de 5.500 graus Celsius. Seu tamanho pode ser comparado ao de Júpiter e sua massa é aproximadamente 13 vezes menor que a massa do Sol. No entanto, as anãs vermelhas queimam seu suprimento de hidrogênio mais lentamente, o que significa que elas podem existir por um tempo muito longo, na ordem de vários trilhões de anos, em contraste com a idade de estrelas como o Sol, que está mais próxima de 10 bilhões de anos. E eu não vou nem citar as gigantes vermelhas, que têm um tempo de vida bem curto em comparação com outras estrelas. TRAPPIST-1a pode ter cerca de 7,5 bilhões de anos, o que é considerado uma idade relativamente baixa para estrelas desse tipo. No entanto, se as anãs vermelhas são tão frias, como elas poderiam aquecer sistemas planetários inteiros? É verdade que por muito tempo se assumiu que as anãs vermelhas não seriam capazes de sustentar a vida, mas a descoberta do sistema TRAPPIST-1 mudou a visão dos cientistas. A peculiar proximidade entre os planetas e a temperatura da estrela mantém, em média, temperaturas relativamente moderadas, em média na faixa de -112 a 125 graus Celsius. Devido às temperaturas relativamente baixas, as anãs vermelhas podem ajudar a conservar água nos planetas de seus sistemas, mesmo nos mais próximos. E de forma curiosa, elas também podem direcionar aminoácidos e produtos químicos importantes através de suas erupções solares. Por outro lado, as anãs podem expor planetas próximos a radiações UV intensas, criando condições inadequadas para a vida. Agora, vamos dar um pulo nos planetas e descobrir como as características de seu sistema os afetam e o potencial de vida neles. O primeiro da lista é o TRAPPIST-1b, com seu raio sendo 1,4 vezes maior do que o da Terra. Assim como o nosso planeta, ele também é basicamente feito de rocha, ferro e minerais. No entanto, as condições desse planeta estão longe de serem terrestres. Obviamente, a proximidade com a estrela central deve resultar em uma superfície muito aquecida. Além disso, a influência gravitacional da estrela pode causar uma atividade vulcânica intensa, aquecendo ainda mais a superfície e derretendo as rochas internas. Tudo isso faz com que a temperatura em 1b seja extremamente alta, chegando a 230 graus Celsius. Antes, se pensava que essas altas temperaturas eram causadas por uma atmosfera densa, onde gases se acumulariam após erupções vulcânicas, impedindo que o calor deixasse o planeta. Mas recentemente, com a ajuda do telescópio James Webb, foi descoberto que o planeta não possui uma atmosfera, já que devido à proximidade da estrela, TRAPPIST-1b recebe mais radiação que os outros, o que basicamente varreria qualquer possível atmosfera. O próximo planeta é TRAPPIST-1c, que possui uma composição semelhante à de TRAPPIST-1b. Ele também é o planeta mais pesado de todo o sistema, embora tenha um raio ligeiramente menor do que 1b.
Também é muito provável que ele tenha altos níveis de atividade geológica, devido à influência gravitacional da estrela e de seus planetas vizinhos. A temperatura exata da superfície de um C é desconhecida, mas tudo indica que a estrela pode aquecê-lo a 70 graus Celsius, mas a atividade interna do planeta pode elevar a temperatura em várias centenas de graus. No entanto, é provável que não atinja as mesmas temperaturas que um B. Uma das características de um C é o seu núcleo massivo de metal, que é quase 1,5 vezes maior que o núcleo da Terra. Devido a isso, seu grande campo magnético é capaz de proteger o planeta do vento estelar, uma corrente de partículas carregadas que poderiam destruir a atmosfera. Quer dizer, isso se o planeta tiver atmosfera, já que novos estudos sugerem que o C possui uma muito fina, ou talvez nem possua uma atmosfera. Por esses e outros motivos, é improvável que um C contenha água, o que torna a vida como conhecemos nesses planetas impossível. Continuando, temos TRAPPIST-1d, um dos menores planetas do sistema, com uma massa cerca de 3 vezes menor que a da Terra. Ele é composto por rocha e metal, e muito provavelmente deve possuir um oceano, uma camada de gelo ou uma atmosfera densa, de acordo com pesquisas teóricas de sua massa e raio. Alguns astrônomos acreditam que a superfície de um D pode ser tão reflexiva quanto a superfície da Terra. Isso significa que um D pode ter água líquida e uma atmosfera densa, que por sua vez pode até conter ozônio, protegendo o planeta contra radiações nocivas. Além disso, os cientistas sugerem que devido à pequena massa do planeta, ele pode evitar um efeito estufa em grande escala, o que aumentaria significativamente as temperaturas da superfície. No entanto, apesar das evidências sólidas, alguns cientistas têm outras suposições sobre a possibilidade de vida em TRAPPIST-1d. Tudo indica que um D recebe mais energia da estrela do que os planetas mais distantes, e portanto pode ser semelhante a Vênus, com um efeito estufa descontrolado. Então é improvável que a vida se desenvolva por lá. Em contrapartida, ele também pode ter hidrogênio na atmosfera, o que evitaria o superaquecimento. Além disso, sua atmosfera pode conter muito pouco CO2, o que teria um efeito negativo no surgimento da vida. Por fim, devido ao seu pequeno tamanho, o planeta pode não ter um campo magnético. Assim, o vento estelar pode levar partículas voláteis da atmosfera, incluindo a água, como pode ter acontecido em Marte, por exemplo. As descobertas em um D são bastante controversas, então é bem provável que nos próximos anos saibamos mais detalhes sobre esse planeta. Mas o quarto planeta do sistema TRAPPIST-1 apresenta o maior interesse para o meio científico. TRAPPIST-1e é mais similar à Terra do que os outros planetas, em termos de raio, densidade e calor recebido da estrela central. Sua órbita está a 4,3 milhões de quilômetros de distância da estrela, o que resulta no planeta completando uma volta em 6 dias. Sua composição como um todo é muito semelhante à de um C. TRAPPIST-1e é principalmente composto de rocha e metal. O planeta está na chamada Zona Habitável, uma distância dentro de um sistema planetário onde não é nem muito quente nem muito frio, o que também ajuda a manter a água em sua forma líquida. Portanto, é muito provável que um E possa sim conter água, e em quantidades consideráveis. Alguns cientistas sugerem que um efeito estufa descontrolado pode não ser característico desse planeta. Isso significa que um E seria capaz de manter uma temperatura moderada, sustentando oceanos inteiros em sua superfície. Além disso, um E pode reter sua atmosfera por um período prolongado, apesar da força do vento estelar, e portanto pode criar condições ótimas para a vida. Entretanto, a massa exata de um E ainda não foi estabelecida, e assim como em um D, é difícil afirmar com certeza se pode haver água nele. Embora os cientistas em geral concordem com a presença de um oceano e a potencial habitabilidade do planeta, alguns sugerem que ele possa ser um planeta rochoso homogêneo. Os planetas seguintes, TRAPPIST-1F e 1G, também são semelhantes em massa, estrutura rochosa, raio e densidade ao planeta 1E, e também estão dentro da zona habitável. No entanto, as semelhanças terminam por aí. Ambos os planetas estão a uma grande distância da estrela, um a 5,7 milhões e o outro a 6,9 milhões de quilômetros da estrela-mãe, respectivamente. Isso faz com que suas superfícies não sejam aquecidas o suficiente pela anã vermelha, e os cientistas sugerem que ambos podem estar cobertos por uma camada sólida de gelo. Apesar disso, eles podem ter o mesmo potencial de aquecimento que em um D,
devido à interação gravitacional com a estrela e com os outros planetas, o que causa uma fricção, como se fosse uma espécie de efeito sanfona, esticando e contraindo o planeta, gerando energia e calor. Ou seja, apesar do pouco calor fornecido pela estrela, os planetas podem ser aquecidos por dentro e, portanto, provavelmente tem um oceano global sob o gelo, parecido com Encélado, que sofre o mesmo efeito de Saturno e das suas luas vizinhas. Além disso, devido à sua temperatura interna, esses planetas podem conter geysers que expelem água a quilômetros de altura, que após evaporar, formam uma atmosfera densa, rica em oxigênio, o que significa que sua superfície pode não ser tão fria assim. De acordo com a pesquisa de um grupo de cientistas, até 20% de um F é composto de água. Dado o seu possível aquecimento interno, bem como a massa do planeta, provavelmente menor do que a Terra, os cientistas acreditam que lá a água também possa existir na forma de nuvens. De maneira igual, um G também parece ter evoluído com muita água. De acordo com alguns relatórios científicos, a profundidade de seu oceano pode ser de 670 km. Embora grandes quantidades de água possam parecer benéficas para a vida, a evaporação oceânica pode aumentar significativamente a pressão de oxigênio na atmosfera, colocando em dúvida a possibilidade de qualquer desenvolvimento de um organismo vivo. Mas você deve estar se perguntando, ué, oxigênio não é bom para a vida? É aí que tá. Para um lugar ter as condições adequadas para desenvolver e manter a vida como conhecemos, deve ser estabelecido um equilíbrio delicado em tantas variáveis que provavelmente ainda nem conhecemos todas. Portanto, apesar da provável presença de água, a questão da habitabilidade desse planeta exige novas pesquisas, focadas em suas atmosferas. E finalmente chegamos ao sétimo planeta do sistema, TRAPPIST-1H. É o mais afastado da estrela e também o menor de todo o sistema. Ao contrário dos outros planetas, 1H pode ter sua superfície composta quase que inteiramente de água congelada. É provável também que 1H seja mais frio que os outros. A estrela-mãe sozinha traria a temperatura da superfície para cerca de apenas 102 graus negativos. Além disso, alguns cientistas sugerem que a quantidade de calor gerada pela gravidade também seria bastante baixa para 1H. No entanto, indícios apontam que o planeta pode ter muita atividade vulcânica, expelindo água em vez de lava. Isso significa que 1H seria capaz de restabelecer sua atmosfera devido aos gases emitidos, segurando pelo menos um pouco de calor em seu interior. Além disso, a distância de 1H permite que ele mantenha sua atmosfera, que provavelmente consiste em hidrogênio e metano, já que o vento estelar quase não o atinge. Ainda assim, mesmo essa qualidade não favorece a vida no planeta. Ele ainda é muito frio e, portanto, provavelmente não pode sustentar a água em forma líquida. Apesar de tudo isso que discutimos, a pergunta que fica é: poderia a vida, hipoteticamente, existir no sistema TRAPPIST-1? O bloqueio de maré não é ideal para sustentar a vida, pois um lado do planeta está sempre extremamente quente e o outro lado está extremamente frio. No entanto, quase todos os planetas no sistema podem lidar com essa diferença drástica de temperatura devido à água e à sua atmosfera. Um oceano aquecido e uma atmosfera podem transferir calor para zonas mais frias, mantendo um equilíbrio de temperatura. No entanto, apenas os planetas intermediários 1D e 1E atendem aos critérios para estar na lista de planetas potencialmente habitáveis. Já 1B e 1C estão muito quentes, podendo ter perdido água devido à sua interação com a estrela. Enquanto 1F, 1G e 1H provavelmente não são quentes o suficiente, devido ao fraco efeito estufa. Ainda assim, se a força de fricção for o suficiente para manter um oceano líquido abaixo da superfície congelada, a vida talvez possa encontrar um lugar favorável para se desenvolver em algum desses três planetas. O sistema TRAPPIST-1, sem dúvidas, é um sistema muito interessante. Mas assim como esses 7 planetas, existem outros galáxia fora, que escondem mistérios enquanto orbitam suas estrelas. E é justamente em direção de alguns desses exoplanetas que iremos agora.
a Terra, um planeta do qual sabemos tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Essa imensa pedra de 6 septilhões de quilogramas se tornou o nosso pequeno lar no vasto universo. Para nós, esse é o lugar mais familiar e confortável no vasto cosmos. Mas o fato incrível é que a Terra, nosso lar, se trata apenas de um grão em um imenso tanque de areia. Mas será que nosso mundo azul é o melhor que a natureza pode criar? Sextilhões de exoplanetas são sextilhões de chances para a existência de um novo e diferente mundo. Mas como seria esse mundo? Será semelhante ao nosso ou talvez completamente diferente? Na vastidão do cosmos, a busca por exoplanetas, mundos distantes que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, é uma jornada que desafia os limites da exploração espacial. Ao longo das décadas, os avanços tecnológicos e a sagacidade dos astrônomos abriram uma janela para a descoberta de uma quantidade impressionante de exoplanetas, revelando a riqueza da diversidade cósmica. No entanto, por trás dessas incríveis descobertas, existe uma árdua tarefa enfrentada pelos astrônomos. Detectar um exoplaneta é como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, uma vez que a luz distante das estrelas muitas vezes ofusca a presença sutil desses mundos distantes. A detecção requer instrumentos avançados, técnicas refinadas e uma dose generosa de paciência. A diversidade de exoplanetas descobertos até agora é fascinante. Desde gigantes gasosos próximos de suas estrelas-mãe, a superterras que desafiam nossas previsões. A quantidade de mundos revelados aumenta nossa compreensão sobre a formação planetária e as condições propícias à existência de vida. E hoje visitaremos alguns desses mundos distantes e tentaremos entender suas dinâmicas bizarras. Os astrônomos fizeram descobertas significativas no campo da ciência planetária, após o lançamento dos telescópios espaciais Kepler e TESS pela NASA. Eles procuram mundos extrasolares pelo método de trânsito, que registra a mudança no brilho de uma estrela quando o planeta passa na frente dela, o que, infelizmente, limita o número de planetas a serem detectados, porque todos eles devem ter uma característica em comum: passar exatamente na frente da sua estrela e na linha do nosso campo de visão, aqui na Terra. Entre esses mundos de trânsito, existem alguns bem estranhos e misteriosos. As estrelas são geralmente bem maiores em comparação com os planetas. Por exemplo, o raio do Sol é mais de 100 vezes maior do que o da Terra, mas o planeta WD 1856b foge a essa regra e superou em muito o tamanho da sua estrela. Em 2020, uma equipe de astrônomos anunciou a descoberta desse planeta curioso, usando os telescópios espaciais TESS e Spitzer. Ele orbita a anã branca WD 1856+534, que está a 80 anos-luz da Terra e fica na constelação do Dragão. Surpreendentemente, WD 1856b é 7 vezes maior do que sua estrela. Para ficar fácil de visualizar, imagine uma bola de vôlei sendo orbitada por uma bola de tênis. A detecção de exoplanetas orbitando anãs brancas é extremamente difícil, pois esse tipo de estrela é fria e emite pouca luz, tornando difícil a detecção de corpos celestes próximos. Mas graças às observações combinadas dos dois telescópios, a análise de trânsito mostrou que a pequena estrela possuía um gigante gasoso em sua órbita, aproximadamente do tamanho de Júpiter, e 14 vezes mais massivo que o maior planeta do Sistema Solar. WD 1856b está bem próximo da anã branca. A distância entre a estrela e o planeta é de cerca de 3 milhões de quilômetros. E WD 1856b completa uma órbita em apenas um dia e meio, 60 vezes mais rápido do que Mercúrio orbita o Sol.
Há cerca de 10 bilhões de anos atrás, WD-1856 era uma anã amarela quente, semelhante ao Sol. Ao longo de bilhões de anos, perdeu grande parte de seu combustível nuclear, se expandindo milhares de vezes e se tornando uma gigante vermelha fria. Nesse estágio, a estrela engoliu os planetas próximos de seu sistema, e ao longo de mais alguns bilhões de anos, as camadas externas evaporaram no espaço, o que fez a estrela perder cerca de 80% de sua massa, e o núcleo quente restante é a anã branca. Os cientistas acreditam que WD-1856b se formou a pelo menos 50 vezes a distância de sua localização atual, fora do alcance de sua estrela gigante. Mas como será que ele acabou tão próximo da sua estrela? Existem várias hipóteses. A mais provável sugere a existência de vários gigantes gasosos do tamanho de Júpiter, próximos a WD-1856b. Suas forças gravitacionais podem ter desestabilizado o sistema planetário, empurrando WD-1856b em direção à estrela. Outra hipótese sugere que a culpa é de outras duas estrelas, que também ficam nesse sistema. Essas duas anãs vermelhas poderiam ter alterado a órbita do planeta com sua força gravitacional combinada, e com o tempo, empurrando o planeta em direção da anã branca. As anãs brancas são perigosas devido à forte atração gravitacional, isso por conta da sua alta densidade. A gravidade de uma estrela como essa poderia despedaçar corpos celestes próximos. O que ajudou o WD-1856b a evitar uma morte terrível é algo que os astrônomos esperam descobrir após coletarem e analisarem novos dados. O próximo planeta da nossa lista é GJ 1132b, da constelação da Vela. Esse exoplaneta conseguiu sobreviver próximo à jovem estrela quente GJ 1132, e assim como um camaleão, o planeta teve que mudar sua aparência para sobreviver. Além disso, ao mesmo tempo, esse mundo curioso se assemelha a 5 corpos celestes do Sistema Solar. GJ 1132b está a 40 anos-luz da Terra, e no início se assemelhava a Netuno, com um diâmetro várias vezes maior que o da Terra. Com o tempo, devido à intensa radiação da estrela jovem, perdeu sua atmosfera rica em hidrogênio e hélio. O planeta agora é uma super-terra, com 1,6 vezes a massa da Terra e um raio apenas 13% maior do que o do nosso planeta. Em muitos aspectos, GJ 1132b e a Terra são bem semelhantes, com a mesma densidade e idade de cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, ambos tinham uma atmosfera rica em hidrogênio e eram bem quentes nos períodos iniciais de suas formações. Astrônomos acreditam que GJ 1132b e a Terra têm a mesma pressão atmosférica, mas apesar das semelhanças, não podemos chamar o exoplaneta de gêmeo da Terra. Primeiro, esses dois mundos se formaram de maneiras completamente diferentes. A Terra não é considerado o núcleo sobrevivente de um subnetuno. Além disso, nosso planeta orbita sua estrela a uma distância confortável, enquanto o GJ 1132bzinho está muito mais perto de sua anã vermelha, com um período orbital de apenas 1 dia e meio. O exoplaneta poderia ter morrido pelo calor intenso de sua estrela quente, mas sua atmosfera densa o salvou. Ué, mas ele não havia perdido sua atmosfera? Então de onde será que ele tirou esse novo cobertor? Cientistas sugerem que GJ 1132b escondeu parte do hidrogênio da atmosfera no seu manto, e o gás está sendo liberado lentamente durante a atividade vulcânica, formando uma nova camada de gás, que basicamente mantém o planeta vivo. Esse é, potencialmente, o primeiro planeta com uma atmosfera secundária descoberto pelos cientistas. Além disso, os astrônomos acreditam que a atração gravitacional de outro planeta no sistema dividiu a superfície vulcânica em muitas partes pequenas,
fazendo com que a superfície do exoplaneta se assemelhe a uma casca de ovo rachada. Parece que os gases vazam constantemente por essas fendas, reabastecendo a atmosfera. Quase a mesma coisa acontece em uma lua de Júpiter, Io, onde os vulcões entram em erupção continuamente, devido à luta gravitacional entre Júpiter e suas luas vizinhas. Em termos de composição atmosférica, GJ 1132b é semelhante a outra lua do Sistema Solar, que também contém grandes quantidades de metano, além de uma névoa espessa de hidrocarbonetos. Esse mundo nublado é a lua de Saturno, Titã. Como já vimos em um vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre Titã, os cientistas já conseguiram olhar através do véu esfumaçado desse mundo, que por conta da distância do Sol é bem mais frio que GJ 1132b. Em 2005, a sonda Cassini da NASA jogou a sonda Huygens na Lua e transmitiu imagens reais de Titã. Os astrônomos esperam no futuro enviar novas missões espaciais para olhar através da neblina de Titã, a única lua do nosso sistema solar com uma atmosfera completamente desenvolvida. Beta Pictoris é uma estrela localizada a 63 anos-luz da Terra, na constelação do Pintor. A estrela é mais quente e mais luminosa que o Sol, com 1,8 vezes o raio da nossa estrela. A brilhante Beta Pictoris é muito jovem e incrivelmente quente. Com apenas 12 milhões de anos, é uma criança em comparação com os 4,6 bilhões de anos do Sol. A superfície da estrela brilhante é aquecida a incríveis 7.783 graus Celsius, enquanto a temperatura do Sol é de 5.500 graus Celsius. Beta Pictoris pode literalmente ofuscar tudo à sua volta, com seu brilho 8,7 vezes mais intenso que o do Sol. Se o tempo estiver bom e o céu noturno estiver claro, você pode vê-la a olho nu. Com uma boa visão, você pode até observar o famoso disco Beta Pictoris, feito de detritos que podem conter até planetas. Inclusive, essa foi a primeira detecção de um disco de detritos espaciais ao redor de uma estrela. Astrônomos conseguiram capturar imagens desse disco, e o estudo dessa região pode fornecer insights sobre a formação e a evolução inicial de planetas. Isso que vemos em Beta Pictoris é fascinante, pois oferece uma rara oportunidade para que os astrônomos observem um sistema planetário em processo de formação ao redor de uma estrela em evolução. Agora, vamos visitar dois planetas confirmados localizados no plano do disco de destroços ao redor de Beta Pictoris. Um deles é o gigante gasoso Beta Pictoris b, pertencente à classe de exoplanetas gigantes gasosos, que são inferidos como fisicamente semelhantes a Júpiter, sendo chamados de Júpiter quentes. A massa de Beta Pictoris b é 11 vezes a massa de Júpiter, e seu raio é 1,45 vezes maior que o do gigante de gás. Apesar de seu enorme tamanho, Beta Pictoris b é difícil de observar para os astrônomos, pois, como vimos, está escondido atrás da densa neblina do disco. E por conta de vários fatores, principalmente a densa poeira entre as órbitas, o planeta recebe 10 vezes menos luz de sua estrela hospedeira do que a Terra recebe do Sol. O planeta foi descoberto em 18 de novembro de 2008 por Anne-Marie Lagrange, usando a técnica de imagem direta. Beta Pictoris b foi detectado utilizando a instrumentação do Very Large Telescope, que fica no Chile. Embora a imagem de descoberta tenha sido capturada em 2003, o planeta não foi inicialmente identificado, sendo revelado após uma reanálise dos dados em 2008. O misterioso exoplaneta gasoso continua a intrigar os cientistas. A temperatura do planeta é cerca de 1.327 graus Celsius, algo considerado impossível, dado que Beta Pictoris b está distante de sua estrela e não deveria ser tão quente.
Localizado a 9,1 unidades astronômicas de sua estrela hospedeira, uma distância semelhante à de Saturno ao Sol, a explicação para o calor pode estar em sua enorme massa e na sua densa atmosfera. Além disso, Beta Pictoris b é especialista em rotação, com o incrível resultado de 8,1 horas para uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. Isso significa que seu dia é 3 vezes mais curto que o da Terra. A rotação de Beta Pictoris foi medida em 2014. Com 90.000 km por hora, essa foi a primeira medição da rotação de um planeta fora do Sistema Solar. No entanto, em termos de órbita ao redor de sua estrela, Beta Pictoris b já não tem tanta pressa, levando 21 anos para fazer uma órbita completa, o que é mais lento do que Júpiter, que orbita o Sol em 11,8 anos terrestres. O segundo planeta no sistema é Beta Pictoris c, 10 vezes mais massivo que Júpiter e com um raio 1,12 vezes maior. Apesar de seu tamanho e massa enormes, o planeta jogou esconde-esconde com os cientistas por muito tempo. A história conta que astrônomos notaram algumas pistas da existência do planeta em imagens infravermelhas em 2003, mas não puderam confirmar na época. Somente em 2009, eles reprocessaram as imagens com novas tecnologias e confirmaram a existência de Beta Pictoris c. O motivo do planeta ser invisível está em sua proximidade da estrela, sendo curiosamente obscurecido pelo brilho extremo dela. O período orbital de Beta Pictoris c é de 1.200 dias, ou 3,3 anos. Curiosamente, Beta Pictoris c também possui alta luminosidade, emitindo 6 vezes mais luz que seu planeta vizinho, Beta Pictoris b. Apesar de estar 3,5 vezes mais próximo da estrela hospedeira que Beta Pictoris b, cientistas afirmam que a luminosidade dos dois planetas deveria ser semelhante, dada a pequena diferença em suas massas. Uma das hipóteses sugere que Beta Pictoris c é um planeta adolescente em formação, explicando sua alta luminosidade e temperatura atual, de cerca de 987 graus Celsius. Como a estrela é jovem, com apenas cerca de 20 milhões de anos, a expectativa é que a temperatura diminua ao longo do tempo. No vasto cosmos, onde a escuridão se entrelaça com a luz, os astrônomos desvendaram segredos cósmicos que desafiam as fronteiras da compreensão humana. No rastro da descoberta, os telescópios espaciais Kepler e TESS, lançados pela NASA, tornaram-se sentinelas cósmicos, revelando mundos além do nosso sistema solar. No entanto, entre essas esferas distantes, emerge um conto de maravilhas e mistérios que desafiam as normas celestiais. Esses planetas, como astros distantes em nossa própria Via Láctea, não apenas inspiram a imaginação, mas também desafiam os limites do conhecimento humano. À medida que desvendamos os mistérios desses mundos alienígenas, somos lembrados de que a Terra, nosso berço cósmico, é apenas uma nota em uma sinfonia estelar. Em cada planeta além do nosso sistema solar, uma narrativa única se desdobra, ecoando a grandiosidade e a diversidade que permeiam o vasto cosmos. O universo é um palco infinito, onde cada exoplaneta é um astro em ascensão, esperando para nos impressionar com seu próprio espetáculo cósmico. E um desses mundos fascinantes é TRS-4b, o maior planeta já detectado no universo. E é justamente esse o nosso próximo destino. E alguns outros exoplanetas que, assim como TRS-4b, possuem ambientes extremos e dinâmicas complexas.
Cada descoberta, fruto de avançadas observações astronômicas e simulações computacionais, amplia nossa visão sobre as condições extremas que podem existir além do nosso sistema solar. Alguns desses exoplanetas desafiam as noções tradicionais de habitabilidade e nos apresentam ambientes tão hostis que seria impensável a existência de vida como a conhecemos. O WASP-121b, por exemplo, com sua proximidade avassaladora à estrela, enfrenta temperaturas que ultrapassam os 2000 graus Celsius. Sob esse calor intenso, sua água não segue os caminhos familiares da Terra, mas sim um ciclo bizarro e intrigante, onde ventos furiosos movem vapor de água entre um hemisfério em chamas e outro mergulhado em uma escuridão perpétua. TRES-4b, o maior planeta já descoberto, nos leva a um cenário onde a gravidade não consegue manter sua atmosfera, resultando em um planeta inflado como um balão e uma cauda brilhante que desafia as noções atuais. Sua densidade surpreendentemente baixa desafia as características comuns de planetas gasosos, nos apresentando a uma fase peculiar em sua evolução cósmica. O WASP-76b, na constelação de Peixes, nos envolve em uma atmosfera densa de nuvens feitas de metais, com ventos potencialmente catastróficos. Esse planeta, devido à proximidade com a estrela, sofre uma divisão extrema entre dia e noite, onde a face iluminada atinge temperaturas escaldantes, enquanto a escura experimenta condições mais amenas, permitindo a formação de nuvens de chuva de ferro líquido. Nossa jornada até esses mundos incríveis começa agora. Vamos começar nossa viagem a 850 anos-luz da Terra, em WASP-121b, na constelação da Popa. Esse é um gigante gasoso que entra na categoria dos chamados Júpiters quentes, com a massa cerca de 1,15 e raio de 1,74 vezes o de Júpiter. Esse planeta extremo orbita uma anã amarela semelhante ao Sol em massa e raio. Essa é o WASP-121. No entanto, a temperatura superficial de WASP-121 é pelo menos 1000 graus mais quente que a temperatura superficial do Sol. Esse ambiente hostil causa no planeta uma dinâmica bem interessante. Para gravar as condições desse mundo, ele está localizado bem próximo de sua estrela, e um ano aqui dura apenas 1,3 dias. Isso mesmo, esse planeta leva apenas 30 horas para dar uma volta completa ao redor de sua estrela. Isso é 68 vezes mais rápido do que Mercúrio leva para orbitar o Sol. Devido à proximidade com a estrela, o WASP-121b é aquecido a 2000 graus Celsius. No entanto, aqui o calor não é distribuído de forma equilibrada. Enquanto um hemisfério aquece até 3000 graus Celsius, o outro atinge temperaturas de 1000 graus Celsius. A incrível força gravitacional da estrela bloqueia a rotação do planeta. Travado pela força de maré, ele não consegue girar em torno de seu próprio eixo. O resultado é um hemisfério com um dia eterno, enquanto o outro experimenta uma noite perpétua. Devido às imensas forças gravitacionais às quais o exoplaneta é submetido, ele apresenta uma forma alongada na região do Equador. De perto, essa protuberância seria bem notável, se parecendo com um ovo ou uma bola de futebol americano. Vale lembrar que a Terra também não é uma esfera perfeita, mas seu formato não chega nem perto do nível de deformação de WASP-121b. Apesar do calor extremo, os cientistas encontraram água em WASP-121b. Astrônomos do Instituto Max Planck mediram as condições atmosféricas do lado noturno usando o telescópio Hubble, descobrindo a presença de água e suas propriedades surpreendentes.
Aqui no nosso planeta, a água tem uma trajetória bem definida. Já em WASP-121b, a circulação de água possui um ciclo completamente diferente e peculiar em comparação com a Terra. Para fazer essa descoberta, os astrônomos acompanharam duas órbitas completas do WASP-121b, sendo uma em 2018 e outra em 2019. Na análise, eles descobriram que o exoplaneta conta com ventos extremos e um ciclo de água nunca antes visto. Apesar do calor, os ventos fortes do planeta possibilitam a existência de um ciclo de água por lá. A aproximadamente 3.000 graus Celsius no lado diurno, a água passa por diversos processos químicos bizarros, o que faz ela brilhar, enquanto suas moléculas se separam em seus componentes atômicos. A diferença extrema de temperatura entre os hemisférios gera os ventos fortes que varrem o planeta inteiro de oeste para leste, arrastando as moléculas de água consigo. Eventualmente, elas alcançam o lado noturno, onde as temperaturas mais baixas permitem que os átomos de hidrogênio e oxigênio se recombinem, formando vapor d'água novamente, antes de serem soprados de volta para o lado diurno, repetindo assim o ciclo. As temperaturas no planeta não permitem a formação de nuvens de água ao longo desse ciclo, muito menos chuva. Apesar da ausência de gotas de água caindo do céu, temos chuva aqui sim, mas ao invés de gotas de água, existe a possibilidade desse planeta ter chuvas de rubis e safiras. Isso pode soar como um filme de ficção científica, mas calma que eu vou explicar. As nuvens em WASP-121b consistem principalmente de partículas metálicas de ferro fundido, magnésio, cromo, vanádio, além de alumínio e titânio. A temperatura no hemisfério frio permite que todos esses elementos se condensem, formando como subproduto o corindo, um mineral presente na composição de rubis e safiras. Após toda essa dinâmica, são formadas nuvens de gemas preciosas que caem na superfície do planeta em forma de chuva. Com o tempo, esse material é varrido de volta para o lado quente, e o processo se repete em um ciclo. Essas observações feitas pelo telescópio Hubble sugerem que o hemisfério noturno de WASP-121b pode ser repleto de pedras preciosas em forma líquida, e que além disso, essas nuvens poderiam funcionar como a camada de ozônio na Terra, reduzindo em 1.500 vezes a temperatura da superfície, mas isso ainda não foi confirmado. O WASP-121b é um dos exoplanetas que estão na lista de pesquisa do James Webb. Quais segredos mais será que esse mundo hostil esconde de nós? O gigante gasoso TRES-4b foi descoberto por cientistas onde não deveria estar, em um sistema binário de estrelas. O planeta está a 1.600 anos-luz da Terra, na constelação de Hércules. Esse sistema é composto por duas estrelas, sendo uma delas uma anã vermelha pequena, fraca e fria, com temperaturas inferiores a 2.700 graus Celsius. Até alguns dos exoplanetas que conhecemos, como é o caso de WASP-121b, são mais quentes que essa estrela. No entanto, o gigante gasoso em questão não interage muito com essa estrela. TRES-4b orbita uma anã amarela brilhante, que é cerca de 1,18 vezes mais massiva que o Sol. Quando as estrelas foram estudadas, os cientistas não esperavam encontrar planetas por lá, pois isso é extremamente raro para sistemas binários. Pesquisas posteriores mostraram que o planeta se assemelha a um balão de gás hélio gigante. Com uma massa de 0,8 vezes a de Júpiter e um raio 1,6 vezes maior que o gigante gasoso, TRES-4b é até hoje o maior planeta já detectado no universo. Essa proporção indica uma densidade insanamente baixa, de apenas 0,33 gramas por centímetro cúbico, a mesma densidade de uma rolha.
Ou seja, se fosse possível jogar esse mundo em uma piscina gigante, ele com certeza boiaria. Em comparação, Júpiter é muito mais compacto, com uma densidade de 1,33 gramas por centímetro cúbico. Segundo os astrônomos, foi a estrela que tornou TRES 4b fofo e leve. O exoplaneta também mantém sua órbita bem próxima à anã amarela, estando a uma distância de apenas 0,05 unidades astronômicas. Isso significa que o exoplaneta está 7 vezes mais próximo da estrela do que Mercúrio do Sol. Ele comemora o Ano Novo a cada 3,5 dias, que é o tempo que demora para completar sua órbita ao redor da estrela hospedeira. Essa proximidade aquece o gigante gasoso a uma temperatura intensa de 1500 graus Celsius. Devido à sua baixa massa, a gravidade do planeta não consegue manter a atmosfera, e ela continua se expandindo. Como resultado, o gigante gasoso infla como um balão, fazendo com que sua atmosfera escape para o espaço, se arrastando atrás de TRES 4b, como uma cauda brilhante de um cometa. A composição exata dessa atmosfera bizarra ainda não foi determinada. Estudar esse mundo é difícil devido a uma densa névoa opaca nas camadas superiores do planeta. Para resolver esse enigma, os cientistas recorreram a simulações por computador, procurando responder à pergunta: quais gases na atmosfera poderiam explicar a baixa densidade e a névoa? Por meio de experimentos e modelos, eles descobriram que é uma mistura de hidrogênio, hélio e metano. Esses gases são mais leves que o ar. Temos um exemplo prático disso aqui na Terra, quando usamos o gás hélio para inflar balões. O coquetel dos 3 gases torna o planeta muito leve, e o metano o envolve como um véu. Além disso, descobriu-se que TRES 4b e outros planetas com baixa densidade podem ter essa característica por serem muito jovens. No caso de TRES 4b, sua idade não ultrapassa os 500 milhões de anos. Isso significa que a fase fofa pode ser apenas uma etapa temporária no desenvolvimento desses corpos celestes. No final de sua jornada cósmica, eles provavelmente se tornarão mini-Netunos, que com base nas observações é o tipo mais comum de exoplaneta em nossa galáxia. Estudos adicionais de TRES 4b e outros exoplanetas podem confirmar ou não essa hipótese. TRES 4b, apesar do seu tamanho, é um planeta extremamente difícil de estudar, mas o WASP-76b é ainda mais desafiador, pois ele também possui um véu de nuvens extremamente espessas. Mas isso não impediu os astrônomos de fazerem algumas descobertas sobre esse astro. O WASP-76b é um exoplaneta que fica na constelação de Peixes e é um pouco mais leve do que Júpiter. O planeta foi descoberto em 2013 e está relativamente próximo da Terra, a 640 anos-luz do nosso planeta, que é quase a nossa porta em escalas cósmicas. Ele orbita a estrela WASP-76, que é 1,5 vezes mais massiva e 1,7 vezes maior que o Sol. Além disso, o WASP-76 é mais quente que a nossa estrela, com temperaturas atingindo cerca de 6.000 graus Celsius. Os astrônomos descobriram o WASP-76b em 2013 e, após analisarem os modelos científicos, descobriram algo assustador. Todos os metais na superfície do planeta evaporam devido ao calor e se transformam em gases. Isso confundiu os cientistas, porque observações anteriores mostravam que o planeta não possuía temperatura suficiente para formar nuvens de metais. Mas após vários anos de estudos com o telescópio terrestre VLT, foi possível determinar que o planeta é muito mais quente do que se pensava anteriormente, gerando fenômenos naturais terríveis. O WASP-76b, devido à sua proximidade com a estrela hospedeira, leva apenas 1,8 dias terrestres para finalizar uma órbita completa ao redor do astro.
A notícia boa é que nesse planeta poderíamos comemorar o Ano Novo a cada 2 dias. Mas a má notícia é que gotas de ferro fundido cairiam do céu, ao invés de gotas de água. Precipitações metálicas acontecem porque, como vimos, o gigante gasoso está muito perto da estrela, que puxa o planeta com toda a força da sua gravidade. O WASP-76b gasta toda a sua energia para não cair na estrela e sumir no seu abismo incandescente. Por isso, o exoplaneta não tem energia suficiente para girar ao redor do seu próprio eixo. Como resultado, um lado do planeta sempre encara a estrela, enquanto o outro lado permanece na escuridão, parecido com a posição da Lua em relação à Terra. Hoje sabemos que a temperatura ultrapassa os 2.400 graus Celsius, isso no lado diurno do planeta, enquanto no lado noturno cai para 1.300 graus Celsius. Usando simulações computacionais, os cientistas descobriram que a atmosfera de WASP-76b é composta por uma camada densa de nuvens. Essas nuvens, como vimos, são bem diferentes das nuvens da Terra. Ao invés de água, as nuvens no exoplaneta são feitas de alumínio, ferro e óxido de magnésio. Observações posteriores mostraram também a presença de cálcio ionizado. A presença desse elemento em grande quantidade pode indicar ventos fortes na atmosfera, mas aqui nesse mundo não estamos falando de uma leve brisa. Os cientistas sugerem que se esses ventos realmente estiverem acontecendo em WASP-76b, seriam na verdade furacões catastróficos. Não há nuvens no lado diurno, mas a atmosfera está cheia de vapor de ferro. Durante os furacões, esses vapores são soprados para o lado noturno do planeta, onde condensam e formam nuvens de chuva de ferro líquido. Os astrônomos continuam estudando as propriedades desse planeta incrível. Sua proximidade com a Terra e seu tamanho grande facilitam os estudos. Todos os novos dados coletados nesse mundo fascinante serão usados na descoberta e no entendimento de novos mundos, talvez mais hospitaleiros que esse. A beleza na diversidade dos exoplanetas não reside apenas em suas características físicas, mas também na promessa de descobertas científicas que poderiam redefinir nossa compreensão do próprio significado da vida. Cada um desses mundos distantes é um convite para a exploração, uma porta aberta para o desconhecido que nos desafia a lançar nossos olhos e imaginação para além dos limites da Via Láctea. Nossa galáxia, repleta de bilhões de estrelas e possivelmente trilhões de planetas, oferece um espetáculo cósmico incrível, onde a beleza na diversidade dos exoplanetas é a verdadeira estrela do show. À medida que continuamos a desvendar os segredos desses mundos distantes, somos lembrados de que em um universo tão vasto e variado, a beleza se revela de maneiras que transcendem nossa compreensão mais profunda, nos convidando a contemplar as maravilhas que aguardam além do horizonte estelar. Obrigado.